Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar naquele encontro que Jesus teve com o governador Pilatos. Alguns chamam de procurador, o título, qual seja, interventor, procurador, mas ele era o governante daquela região. Não era rei, mas era o governante em Jerusalém. E de vez em quando ele recebia o rei Herodes, o Agripa e outros reis que apareciam por lá, sempre procurando, claro, tratar muito bem as pessoas, independente da política, para ser mantido no cargo. A gente precisa entender que o evangelho não tem nada a ver com política. Dai a César o que é de César. A política tem seu caminho próprio, mas o evangelho tem outro caminho, não tem nada a ver com política. O evangelho é um poder espiritual de Deus para salvação, libertação, para cura, para justificação das pessoas. O evangelho precisa ser pregado e entendido, mas é o Espírito Santo quem convence as pessoas. No entanto, somos nós quem pregamos. E o evangelho precisa, então, ser pregado para que as pessoas possam ter a oportunidade de se converterem. Mas o caminho de Deus não passa pela política. Política é a luta pelo poder, poder do mundo, de César. Dai a César o que é de César. Nós devemos respeitar, valorizar as nossas autoridades, orar por elas, de quaisquer partidos que sejam, ou de partido nenhum, como um tecnocrata, mas nós devemos orar pelas nossas autoridades, respeitá-las, valorizá-las, mas não nos misturarmos com elas. O nosso caminho não é a política e não passa pela política. Nós temos que procurar entender os políticos. É muito fácil a gente criticar um político. O que ele faz para agradar a este ou aquele segmento, porque ele quer manter o apoio de determinado segmento. Por isso, apesar de a gente conhecer um político, ele tem momentos em que vai ter que tomar decisões que não nos agradam, que não são pela verdade, não são pela justiça, não são para agradar a Deus, mas são medidas para agradar a este grupo ou não desagradar a determinados segmentos. O político tem na cabeça dele valores que a gente não consegue acessar. Há muitos desses valores que são subjetivos. Ele acha que fazendo isso vai ser ruim, então ele acha que tem que agradar a este e aquela. O político acha, ele tem valores que nós não conseguimos acessar. Quando nós esperamos que um político haja de uma forma coerente, justa, ele sai por outro caminho e nos decepciona. Mas isso não deveria acontecer, porque nós nunca deveríamos ter confiado nele. Não é para entregarmos o nosso coração à política, nem nos apaixonarmos pela política, nem irmos para manifestação de rua, levantar bandeirinha, apoiar a manifestação política. O Brasil teve uma demonstração interessante no 7 de setembro do ano passado. Multidões foram às ruas apoiar o presidente. Logo a seguir, o presidente como que usando aquelas massas, fez acordo com os piores inimigos dele. E isso desagradou a maioria daqueles que foram às ruas em apoio ao presidente. O presidente agiu de uma forma política, segundo valores da cabeça dele, critérios subjetivos que estão na mente dele. A nós não cabe usar o evangelho para apoiar a política ou fazer isto ou aquilo politicamente. O político
tem consciência da situação, mas ele tem princípios e valores para se manter no cargo, e foi o que aconteceu com o Pilatos. Em Marcos, no capítulo 14, nós temos um pouquinho da descrição daquela situação que para nós foi deprimente, mas não para Jesus, porque ele já esperava aquilo, ele sabia o que era o coração do homem, a política, e então Jesus passou aquela noite em claro, sendo torturado e, enfim, humilhado, cuspido, com palavras duras, ele foi humilhado. E quando chegou a parte da manhã, Jesus não dormiu, provavelmente não deram comida para ele aquela noite toda. Entraram os principais sacerdotes em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio para entregar Jesus a Pilatos. Amarraram Jesus e o levaram, entregando-o a Pilatos. Pilatos era a autoridade naquela sexta-feira e poderia atendê-los. Eles passaram a noite e grande parte da manhã em conluio, conversando uns com os outros, prometendo apoios e uma mão lavando a outra. Eles queriam ajuntar um grupo grande, significativamente grande de pessoas para pressionar politicamente o governador Pilatos. E chegaram lá, entregaram Jesus. O Pilatos já queria ver a Jesus e há até textos escritos sobre isso. Ele mesmo escreveu para o imperador uma tentativa de descrição sobre quem era Jesus, porque a fama de Jesus já tinha chegado à capital do Império Romano, a cidade de Roma. E o Pilatos, então, ficou alegre quando recebeu Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus disse: sim, você está dizendo. Então os principais sacerdotes começaram a acusá-lo, não deixaram o Pilatos conversar com Jesus. Eles não queriam deixar o Pilatos tirar conclusões do ponto de vista de Jesus e saíram atropelando a conversa entre Pilatos e Jesus e saíram acusando a Jesus de muitas coisas. Pilatos já conhecia a situação, sabia que seria assim e ficou relativamente tranquilo, ainda relativamente tranquilo. E os sacerdotes e os líderes do povo acusando fortemente Jesus, e Jesus não respondia nada. E o Pilatos perguntou: você não responde nada, não vai argumentar, discutir sobre o que eles estão falando? Jesus não respondeu palavra nenhuma e Pilatos começou a se admirar. Por que esse homem está tão tranquilo? Todos, essa multidão acusando, falando mal dele, e ele na boa, tranquilo, não está ligando. O que será que está passando na cabeça dele? Bom, o texto de Marcos é resumido. Nós encontramos mais detalhes em outros evangelhos, mas aqui nós lemos em Marcos que Pilatos já foi diretamente ao assunto, entendeu a situação, a acusação, e ainda houve muitas conversas ali, mas o Pilatos entendeu a situação. Era uma época festiva em Jerusalém, a festa da Páscoa, havia ali uma multidão de estrangeiros, no mínimo 1 milhão ou mais estrangeiros, já para a festa da Páscoa, e o Pilatos sabia que, por inveja, os principais sacerdotes haviam lhe entregue Jesus. E então ele testou. Pilatos quis fazer um teste, mandou trazer um preso bem conhecido, Barrabás, que era, de certa forma, um terrorista popular. Ele estava preso por atentar contra a autoridade de Roma, praticando coisas desonestas e até amotinando pessoas em revolta contra os romanos. Mas o Barrabás tinha um certo apoio popular por causa disso, porque o povo
era subjugado, mas não gostava do jugo romano. E o Pilatos então foi testar. Bem, o povo, vejam só, aqui tem esse homem chamado Rei dos Judeus, que está sendo acusado pelos sacerdotes, e ali há um outro, um bandido preso, conhecido. E eu quero perguntar a vocês, eu gostaria de soltar alguém por ocasião dessa época tão importante, essa época festiva, para podermos comemorar essa solidariedade. Político gosta de falar palavras de efeito, palavras bonitas, e o Pilatos se dirigiu ao povo assim. Mas logo, logo, o que ele pensava que poderia acontecer não aconteceu. Aquela multidão ali era uma multidão artificial, preparada, trazida a dedo pelos sacerdotes. Digamos assim, cerca de 500 pessoas. E eram todas trazidas uma a uma pelos sacerdotes para apoiá-los. Não havia ali nenhum seguidor de Jesus que iria defender Jesus. Pilatos não sabia, achou que aquela multidão estava ali por curiosidade e testou. Vamos saber nessa multidão quantos são os seguidores de Jesus, quantos vão apoiar Jesus e quantos não estão gostando dele. Então vamos fazer um levantamento. Mas ele ficou decepcionado porque a multidão atendeu os sacerdotes e gritou bem alto: não queremos esse Jesus, queremos o Barrabás, que provavelmente tinha o nome de Jesus também. O nome de Jesus era muito comum. E então Pilatos ficou impressionado, a multidão preferiu o Barrabás. Pilatos, ainda segundo outros evangelhos, testou, mas eu vou soltar o Rei dos Judeus, que mal fez ele. Ele não fez mal nenhum. Deixa eu açoitá-lo, depois eu vou soltar. Mas o povo gritava e os sacerdotes ameaçaram: se você soltar esse, nós vamos denunciar para César. O Pilatos começou a ficar amedrontado. Provavelmente uma grande parte da população de Jerusalém estava contra Jesus. E o Pilatos não queria desagradar politicamente aquela multidão. E então começou a pensar e disse: eu não vou ter jeito, eu vou ter que agradar essa gente. Eu já mando matar muita gente, mandando matar mais um não vai fazer diferença. Então, mandou soltar o Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Na verdade, o Pilatos não tinha convicção de crucificar Jesus, mas quis agradar os sacerdotes e entregou, então, Jesus nas mãos de soldados que estariam obedecendo aos sacerdotes. Façam o que vocês quiserem com este homem. E eles levaram, então, Jesus para ser crucificado. Primeiro torturado, depois crucificado. A decisão de Pilatos já era previsível. Não que ela estava já pré-definida. Não, Pilatos não tinha pré-definido matar Jesus. Não mesmo. Ele tentou livrar Jesus, mas a atitude de um político, ela já é totalmente fácil de ser prevista. Um político nunca vai desagradar a multidão. Ele vai agir de acordo com a multidão. Mesmo que ele saiba que está errado, mas ele vai agradar a multidão. Então Jesus, já sabendo disso, nem deu muita conversa para o Pilatos. Jesus já sabia o que iria acontecer, independente da opinião dele, do posicionamento dele. Jesus não argumentou, não conversou, não ficou dando conversa para Pilatos. Muitas vezes nós temos que entender a situação e não adianta discutir, bater boca. Há situações em que nós temos que nos calar e Deus nos dê sabedoria sobre isso. Há situações em que marido e mulher discutem, brigando, e não vão chegar a conclusão nenhuma. O que tem que acontecer ali é que um dos dois tem que se calar.
há momentos de falar e há momentos de se calar. Há situações em que nós não devemos discutir, bater boca. Quando o evangelho chega a esse ponto de a gente bater boca, discutir, então a gente não adianta mais conversar e discutir, porque não vai adiantar mais, então a gente se cala. A gente se cala. Há momentos em que calar é muito melhor do que falar. Jesus não iria mudar a situação. Ao ficar calado, ele evitou dar munição para o inimigo. O Pilatos agiria de qualquer maneira, assim, e o que Jesus falou foi o mínimo necessário para ficar registrado. Mas Jesus não ficou tentando convencer o Pilatos. Há muitas situações em que não devemos tentar convencer os outros. Já estão de cabeça feita, vão agir de acordo com os critérios do mundo e não adianta a gente tentar demovê-los. Se o Espírito Santo não convenceu, não somos nós que vamos convencer alguém. Procure entender isso e busque de Deus a sabedoria para você não perder tempo em discussões tolas, bate-boca infindável. Isso não vai trazer proveito, só vai nos diminuir por dentro e aos olhos de Deus. Procure entender a importância de conseguir se calar. Em muitos momentos é o que nós vamos ter que fazer. A gente vai ter que se calar e entregar tudo ao Senhor.